Olá! Neste vídeo vamos ter um pouco de comunhão sobre o tema O Cativo e o Bom Perfume de Cristo, que faz parte da série Contemplando Deus do Alimento Diário. Devemos perceber que vivemos o final dos tempos e a palavra que Deus nos tem falado, cujo impacto visa transformar nossa vida, é para os dias de hoje e é uma preparação para a volta do Senhor. Deus tem revelado o que está em seu coração porque deseja algo. Ele não quer algo de nós, ele quer a nós mesmos, a nossa pessoa, e por isso ele nos fala. Não pensemos que Satanás se sente confortável com o que acontece quando Deus fala para nós. Muito pelo contrário, ele se sente nem um pouco à vontade. Segundo Apocalipse 12:12, o diabo desceu dos céus cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por um lado, precisamos conhecer o plano de Deus, mas por outro, conforme 2 Coríntios 2:11, também precisamos conhecer o plano de desígnio de Satanás para que ele não alcance vantagem sobre nós. Se os planos de Deus nos envolvem, Satanás quer envolver-nos também nos planos dele. A questão é, caímos ou não em suas armadilhas e estratagemas que ele prepara, visando neutralizar tudo que Deus nos deu e quer fazer? O primeiro estratagema de Satanás é propagar a iniquidade. Leamos 2 Tessalonicenses 2:7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Existe algo que ainda detém a iniquidade, mas o mistério da iniquidade já opera de maneira oculta. E por isso é um mistério e isso é perigoso. A iniquidade é a retirada total das referências dos limites. Por exemplo, se existe uma linha e o escrito não ultrapassa a linha, as regras estão muito claras, há uma referência, um limite que não se pode ultrapassar. Quando ultrapassamos, sentimos-nos mal porque transgredimos e desobedecemos. A iniquidade não é apenas algo que diz ultrapasse a linha, mas é retirar a própria linha. Quando já não há linha, nem um escrito de não ultrapassá-la, vamos para o outro lado e não sentimos nada. Fazemos algo indevido e não temos nenhum sentimento porque a referência foi tirada. O que Satanás quer é tirar a palavra de Deus como referência. No mundo inteiro, qualquer coisa que mencione Deus e tenha ligação com a Bíblia está sendo retirada da sociedade e da cultura humana, para que o homem haja contra Deus, despreze Deus, não dê valor à sua palavra e não sinta nada. A Bíblia não foi escrita de uma vez, e sim ao longo do tempo. À medida que as coisas iam acontecendo, Deus falava. E as Escrituras têm sido reveladas e aplicadas de modo progressivo, e temos visto o avanço da revelação ao longo do tempo. A revelação de hoje está ligada aos tempos finais, à volta do Senhor e ao cumprimento do plano de Deus em nossa vida. Essa é a importância da palavra atual, a palavra profética, que dá direção para o povo de Deus no final dos tempos. O que Satanás quer é levar-nos a não dar valor ou importância ao que Deus nos tem falado. E no momento que isso ocorre, essa palavra já não consegue operar em nós, porque é uma mensagem a mais que ouvimos e descartamos. Se, porém, dermos valor à palavra atual, o sentimento de Satanás será: pouco tempo me resta. Aleluia. Amado ouvinte, ao olhar para você, qual o sentimento de Satanás? Será que ele diz: com esse aí eu tenho todo o tempo do mundo? Ou diz: com esse aí eu tenho pouco tempo? Acaso ele olha para você e pensa: com esse aí eu estou sossegado, porque ele coopera comigo em meus planos, não dá valor à palavra de Deus em sua vida? Você desfruta da Bíblia? Você a lê todos os dias? Tem comunhão com Deus? Se é assim, Satanás vai ter medo, porque sabe que tem os dias contados. Ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo: eu quero você. Posso contar com você para eu voltar rápido, de forma a restar pouco tempo para Satanás? Qual é a sua resposta?
No que tange a perder a referência da palavra de Deus, vemos em Mateus 24:12 que o amor se esfriará de quase todos, porque a iniquidade se multiplica cada vez mais. E os homens perdem a referência da palavra de Deus. E em sua vida, amado e amado ouvinte, a palavra de Deus é referência ou não? Viver como se estes fossem os tempos finais é dar valor à palavra de Deus, é acreditar nela e ter um viver condizente com ela. Que o Senhor nos dê graça para isso. O segundo estratagema do diabo é nos levar a não usar o Espírito, conforme lemos em 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que veio um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que reconhecemos que é a última hora. A palavra Cristo em grego é Christos, que quer dizer ungido, e Cristo é o ungido de Deus. Já a palavra unção, que em grego é crisma, se refere à ação do Espírito em nós, conforme 1 João 2,7. Já o termo anticristo refere-se a tudo que é contra quem recebe a unção, e seu objetivo é neutralizar a ação do Espírito. Quando cremos no Senhor Jesus, recebemos o Espírito de Deus em nosso espírito humano, e os dois se tornaram um só espírito mesclado, como diz 1 Coríntios 6,17. Quanto a isso, Satanás nada pode fazer porque já é um fato consumado, mas ele pode e tenta impedir-nos de usar nosso espírito mesclado. Temos um espírito, mas não usamos. Antes preferimos ficar na carne, na mente não renovada, preferimos fazer o que desejamos, não damos lugar para o espírito, neutralizando assim sua função. Uma prática muito importante que devemos ter é apresentar-nos diante do Senhor tal qual estamos, sendo sinceros, não tentando cobrir-nos ou justificar-nos. Não ler a Bíblia, não seguir o falar de Deus e agir como se fizéssemos isso é cobrir a nudez com folhas de figueira. Temos de agir com sinceridade e transparência, indo diante do Senhor do jeito que estamos e confessando: Senhor, estou aqui, preciso de Ti, me salva. Se não usamos o Espírito, chegou a hora de fazê-lo, de usá-lo em casa, no trabalho, no relacionamento com as pessoas. Agora, se vivemos na carne, vemos tudo segundo a carne, e quando algo acontece que nos desagrada, já começamos a criticar e a brigar. Mas o Senhor nos diz: eu preciso de você. Posso contar com você? Você vai ou não vai dar valor ao que eu estou falando? Você vai ou não vai usar o Espírito? O que está no coração de Deus é que sejamos mais e mais trabalhados por sua vida e natureza, por seu Espírito, por sua palavra, e tenhamos unidade, amor, santidade, enfim, que sejamos como Ele é. O terceiro estratagema de Satanás é eliminar a nossa comunhão diária com Deus. Em Daniel 8:11 e 11:31 falam que foi tirado o sacrifício diário, que refere-se à comunhão diária com Deus, isto é, a oração, pois orar é relacionar-se com Deus. Mas como podemos ser como o Senhor se o sacrifício diário nos foi tirado? Isto é, se não temos uma vida de comunhão com Ele. Através de orar e ter comunhão exclusiva com Deus dia a dia, não superficialmente, mas com realidade, conforme lemos em 1 João 1:3b, que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Comunhão é uma conversa aberta nos dois sentidos, e também a oração é fundamental nesses tempos finais. Devemos usar a palavra que ouvimos e o Espírito mesclado que temos para ter comunhão com Deus. Em Apocalipse 5:8 fala de taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, mostrando que nossas orações têm muito valor. Elas sobem até o terceiro céu, tocam a administração de Deus e Ele começa a agir para a sua volta. Desse modo, vimos que o plano, os estratagemas do inimigo são tirar a palavra de Deus de nossa vida, neutralizar o Espírito mesclado ao nosso Espírito e fazer com que não tenhamos comunhão com Deus. Que dia a dia, amado, valorizemos a palavra atual, a palavra dos tempos finais, o Espírito que está em nosso Espírito e também a oração. Louvado seja o Senhor. Uma vez que vimos os estratagemas do inimigo para nos tirar do plano de Deus,
Vejamos agora o lado positivo, o que Deus quer de nós. Deus que é ministro da nova aliança, pois o ministério só terá valor se houver ministros, porque depende deles. Deus está mandando um recado a cada um de nós. Eu quero você. Não quero que você faça algo para mim, quero que você viva para mim. O ministro da nova aliança não faz uma obra, ele simplesmente vive a nova aliança. Ele é algo e o que ele faz está totalmente relacionado ao que ele é. Ou seja, o ministério da nova aliança é o viver do ministro da nova aliança. O ministro da nova aliança não faz, ele vive. Por isso, Deus nos diz, eu quero a sua vida, eu quero que você viva para mim. Ao operar em nós por meio de sua palavra, do Espírito, que ele nos une a si, isso muda o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Agora vejamos um aspecto do nosso relacionamento com o Senhor, o triunfo. Em 2 Coríntios vemos o sofrimento de Paulo e seus companheiros, as situações difíceis que eles encontraram. Nos versículos 12 e 13, Paulo afirma que havia uma porta aberta para o Evangelho, mas ele não estava preocupado com a obra, e sim com os irmãos. Esse era o viver dele. No meio de todas aquelas dificuldades, no versículo 14, ele faz uma afirmação que é uma declaração tremenda para o universo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E dê ênfase a essa palavra, sempre. Só quem conhece o Senhor, só quem conhece o poder da palavra de Deus, o poder do Espírito, e só quem conhece a Deus de maneira viva, porque tem comunhão com Ele de maneira viva, é capaz de fazer uma afirmação dessas. Ou seja, somente alguém que conhece a vitória do Senhor consegue declará-la. Deus hoje quer fazer uma grande transformação em nosso ser. De pessoas que falam do poder do pecado, do poder do mundo, do poder do inimigo, naquelas pessoas que declaram o triunfo de Cristo. Muitas vezes dizemos, o que posso fazer? O mundo é muito forte, o pecado é forte. Isso é declarar o poder do inimigo. E não estamos aqui para declarar o poder de Satanás, do mundo, do pecado, e sim o poder de Deus, a vitória de Cristo. Não devemos ficar presos à declaração, eu sou fraco, eu não consigo. Sim, e nós mesmos somos fracos, porém temos o Espírito, a palavra e a comunhão com Deus, e tudo isso nos fortalece. Talvez ainda pensemos, mas quem pode viver essas coisas? Sim, o pecado veio, mas em Apocalipse 12:10 diz que também veio a salvação, o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. Diz ainda que o acusador de nossos irmãos foi expulso, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de Deus. Temos fraquezas, pecamos e por isso Satanás nos acusa. Até mesmo os mais espirituais e maduros na vida divina têm carne, têm fraquezas, são humanos também. Agora, você precisa decidir parar de ficar olhando para você mesmo e começar a olhar para Cristo. O versículo 11 de Apocalipse 12 inicia com uma expressão espetacular e que deve fazer-nos vibrar. Eles, pois, o venceram. Falando das pessoas que venceram Satanás. Isso está registrado. Mas a questão é, cremos ou não? Eles venceram porque usaram suas próprias forças? Não. Foi por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Ou seja, foi pela redenção de Cristo, pela palavra e pelo Espírito. De acordo com 1 João 7, o sangue está ligado à comunhão e a luz está ligada à confissão dos pecados. Desse modo, vemos que os vencedores de Apocalipse 12 usaram as 3 coisas que Satanás tenta neutralizar em nossa vida. Se as neutraliza, ele ganha, mas nós temos as armas para sermos vencedores. O grande problema é que não usamos o que Deus nos dá, mas que aprendamos a usá-las dia após dia para vencer o inimigo aqui e ser vencedor naquele dia. Paulo fala sobre o triunfo de Cristo em 2 Coríntios 2,14, porque cria nesse fato, mas muitas vezes temos dificuldade de crer no que está escrito, no que o Senhor falou, e vivemos como se a vitória não fosse dele, mas é. Chega de viver desse jeito. A palavra
que nos é falada, toda essa grande revelação que temos recebido, é para que mudemos de vida e creiamos no que é falado. Esse vocábulo triunfo carrega em si a imagem de um general vitorioso que, depois de ter vencido o inimigo, entra na cidade numa procissão solene e triunfante, exibindo sua vitória, seus espólios. O Senhor é o general que venceu Satanás. E nós que antes éramos cativos de Satanás, passamos a ser cativos de Cristo, conforme Efésios 4:8. Quando lemos esse versículo, devemos dizer: isso fala de mim. Cristo venceu Satanás. Eu era cativo do diabo, mas já não sou. Quem conhece a obra de Cristo pode dizer: Cristo sempre, sempre, sempre me conduz em triunfo, porque a vitória é dele. Amém? Todos nascemos do pecado, né? E somos cativos do mundo, das coisas negativas. Porém, Cristo venceu tudo isso na cruz. Que o Senhor nos impressione com a visão de sua vitória, para que nele desfrutemos a vitória. Em Hebreus 2,14 fala que o diabo, aquele que tem o poder da morte, foi destruído pela morte de Cristo. Que maravilhoso! Além disso, em Apocalipse 20:10 fala que o diabo foi lançado para dentro do lago de fogo, que é o seu destino. E ele sabe disso, por isso quer ganhar tempo e ainda o faz com a nossa cooperação. Você vai cooperar com ele? Um missionário inglês chamado Charles Studd fez uma afirmação muito importante. Um cristão tem de viver de tal maneira que quando morre os céus ficam em festa e o inferno também fica em festa. Os céus ficam em festa por causa de alguém vitorioso que cooperou com o Senhor e cumpriu a carreira. O inferno fica em festa dizendo: ufa, ainda bem que aquele que nos estava atrapalhando foi embora. O Senhor Jesus, em João 19:30, fez uma afirmação de grande impacto para a nossa vida, que é: está consumado. Essa afirmação quer dizer: terminou, venci tudo. Acaso cremos que está consumado? Que a vitória já é declarada? É por isso que Paulo podia dizer que em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Aleluia pela vitória de Cristo sobre o mundo, sobre o diabo, né? Sobre o pecado, sobre todas as coisas negativas, o velho homem, a velha criação. Que essa seja a nossa vitória diária. Vamos ficando por aqui e deixe seu comentário. E se você foi ajudado com essas palavras, deixe também o seu like e compartilhe com seus conhecidos. Além disso, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações para ficar sabendo quando os novos vídeos forem lançados. Um grande abraço, fica com Deus, Jesus é o Senhor.